Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir e nessa aulinha eu quero comentar com você a respeito da formação do povo brasileiro. Bem, a população brasileira, que nós não podemos entender simplesmente como número, mas como um povo, teve no o antropólogo Darcy Ribeiro como um dos principais e um dos primeiros preocupados em entender como se formou o povo brasileiro. E ele traz para nós uma contribuição interessante. Ele afirma que a matriz étnica de formação do povo brasileiro consiste justamente nas três identidades: a portuguesa, a africana e a indígena. É lógico que, com o passar dos tempos, em diferentes regiões do Brasil e com diferentes características, essas três matrizes étnicas foram se misturando, entre aspas. E aí surge um fenômeno interessante que vai dar origem ao povo brasileiro. E o fenômeno chama-se miscigenação. Essa miscigenação, na verdade, faz surgir o povo brasileiro, que é um povo de grande diversidade étnica e cultural. Por isso, o nosso país tem como matriz étnica portugueses, africanos e indígenas. Porém, a origem do povo brasileiro hoje está intimamente ligado à miscigenação dessas três matrizes étnicas, né? Então, há uma ideia interessante de que essa mistura de raças e de etnias no Brasil tenha surgido a partir de uma harmonia entre as três raças. Então, criou-se um discurso de que existe uma democracia racial no Brasil, principalmente as afirmações de que no Brasil não existe racismo. Ou seja, o racismo ele está presente justamente porque a base de formação, a base da mistura desses três grupos étnicos está pautado em três fatos interessantes. Primeiro, o genocídio de povos indígenas. Houve, por parte das instituições religiosas, das instituições políticas e dos grupos econômicos e sociais ao longo da história do Brasil, e até hoje a gente percebe uma verdadeira aceitação e até estímulo recentemente do assassinato e do extermínio de povos indígenas, de sua cultura, invasão de suas terras e de seu estilo de vida. Por outro lado, nós temos que entender que a escravidão manteve a economia do Brasil até o final do século XIX e era tolerada com a justificativa econômica, ou seja, não podemos libertar os escravos porque senão o Brasil vai quebrar. Então, tudo isso justificava a manutenção de um sistema extremamente nocivo, agressivo e que desrespeitava a dignidade humana. Então, a escravidão do negro, ela pautou a formação do nosso povo. Como se não bastasse, grande parte das pessoas que não eram nem negras e nem indígenas eram pessoas despossuídas, pessoas pobres, pessoas automaticamente sem acesso à terra, sem acesso aos bens materiais. E essas pessoas, obviamente, vão se organizar e se proteger em entidades e organizações. Então, outra característica que nós temos no Brasil é justamente a violenta repressão aos movimentos sociais. Todos os movimentos sociais no Brasil que se levantam contra a estrutura, por exemplo, movimentos por moradia, movimentos por terra, movimento pela manutenção da qualidade de vida das populações locais, tradicionalmente são reprimidos, sofrendo uma repressão, inclusive repressões policiais. Então, no fundo, essa formação do povo brasileiro, ela jamais pode ser considerada como harmônica, mas isso deu uma certa identidade nacional ao Brasil. Então, quando se fala em Brasil, parece que essas desigualdades em população brasileira, parece que esses conflitos são superados em nome de uma identidade nacional. Então, todos são unidos e formam o povo brasileiro. Porém, essa união mascara a realidade de conflitos e de opressão que alguns grupos, inclusive os mais pobres, descendentes de negros e indígenas, sofrem em nosso país. Um abraço e até a próxima.